Assistiu meu primeiro vídeo sobre como começar a investir? Maravilha! Agora vamos falar sobre os próximos passos. No meu primeiro vídeo sobre como começar a investir, eu falei sobre a constituição da reserva de emergência e a definição de objetivos. Agora, nós vamos explorar um pouco mais esse segundo tópico. Relembrando, objetivos de investimento que têm um prazo mais curto, o ideal são investimentos de baixa volatilidade. Se o horizonte de tempo é de médio prazo, investimentos de média volatilidade. E para objetivos de longo prazo, os seus investimentos podem sim ter um pouco mais de volatilidade, aceitar um pouco mais de oscilação. Quando nós falamos de fundos de investimento, todas as informações necessárias para a sua avaliação estão na lâmina do fundo. Esse é o documento que tem todas as características que você precisa para avaliar um fundo de investimento. Então vamos explicar o parâmetro volatilidade, ou seja, o quanto o seu investimento vai oscilar. Uma volatilidade de até 3% é considerada uma volatilidade baixa. Uma volatilidade entre 3% e 8%, uma volatilidade média. Acima de 8%, uma volatilidade alta. Isso é um parâmetro, não é uma regra. E isso também não tem nenhuma relação com classificação de risco. É apenas o quanto esse ativo vai oscilar ao longo do tempo. Fundos de baixa volatilidade, mas que tenham muito crédito privado, por exemplo, acabam tendo um risco muito maior do que a volatilidade nos mostra. Então, em momentos de estresse, como nós tivemos no Covid, diversos fundos de baixa volatilidade, mas que tinham muito crédito privado, tiveram um resultado ruim, porque eles precisaram vender esses ativos com urgência para fazer frente aos resgates e acabaram tendo um prejuízo para os cotistas. Isso é outro assunto. Vamos voltar ao assunto principal, que são os objetivos. Se você tem objetivo de uso do dinheiro para menos de um ano, o ideal é você aplicar em fundos caixa, que são os fundos parecidos com os fundos da reserva de emergência, que tem mais ou menos o mesmo risco e a mesma característica. O prazo de um ano é um prazo curto. Então, normalmente, o gestor do fundo não tem tempo para se recuperar de um momento de estresse. Assim, em objetivos de menos de um ano, é melhor nós sermos conservadores. Para objetivos, para horizontes de tempo de 2, 3 anos, você já pode ter fundos de média volatilidade. Eles vão sim oscilar um pouco mais ao longo do tempo, mas o esperado é que eles também tenham uma rentabilidade um pouco maior do que o esperado ao longo do tempo. É normal. E o prazo de 2, 3 anos é normalmente o prazo que os gestores têm de horizonte de tempo das suas estratégias. Então, mesmo que tenha um período de estresse, um momento pior no mercado, o gestor consegue se recuperar e entregar o resultado esperado. Ok, mas eu sou conservador, não quero risco. Tudo bem, dentro dos fundos de média volatilidade, você pode escolher os que têm volatilidade 3, 4% e não os de 7, 8%. Além disso, você pode compor a sua carteira também com renda fixa bancária, por exemplo. CDB, LCI, LCA. É super importante nesse caso que você adeque o prazo de vencimento dessa renda fixa ao seu horizonte de tempo do uso do dinheiro. Por quê? Renda fixa bancária, por definição, não tem liquidez. Você não pode resgatar. Na eventualidade de você conseguir resgate, fatalmente você vai ter um deságio na venda do seu ativo. Então pode ser até que você saia com prejuízo financeiro. E aí não é o ideal. Então, calibre o prazo de vencimento da renda fixa ao horizonte de tempo de médio prazo. E aí você não vai ter problema. Para objetivos mais longos, acima de 5 anos, você pode sim ter investimentos com uma oscilação maior, com uma volatilidade um pouco maior. Por quê? Porque um prazo acima de 5 anos ele é suficiente para que um bom gestor, para que um bom ativo financeiro se recupere de eventuais ciclos financeiros e econômicos piores. É normal que ele tenha oscilação, mas é o longo prazo que vai fazer também com que você tenha um retorno maior nesse investimento, apesar dele balançar mais ao longo do caminho. Se você tem uma boa diversificação na sua carteira, com bons fundos, bons papéis de renda fixa, você vai ver que essa diversificação vai acabar levando a volatilidade total da carteira para um valor abaixo do que você imagina. É natural que uma boa diversificação tenha um ativo compensando o outro em volatilidade e a volatilidade fique mais baixa. Mas vamos pensar em diversificação num outro momento. Aqui
A ideia é que você defina os seus objetivos e adeque o tipo de investimento para cada objetivo. Assim, você evita ter que resgatar de forma abrupta o investimento com um eventual prejuízo financeiro. É difícil ganhar o dinheiro, então é fundamental que você proteja o seu dinheiro ao longo do tempo. Claro, isso são informações gerais e investir é um processo difícil. Na dúvida, busque bons profissionais para te auxiliar. Se ficou alguma dúvida com relação a esse conteúdo, escreva aqui nos comentários. Claro, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. E se você viu valor no que eu te apresentei, não deixe de compartilhar com seus amigos e com a sua família.